Acho que o som nem estava saindo, o microfone não estava ligado. Então, a paz do Senhor a todos, a todas. E eu estou passando aqui hoje para fazer um vídeo, gente, que me deu assim vontade de fazer, sabe? Eu nem arrumei o cabelo assim como eu costumo fazer, ou coloquei uma roupa assim diferente para ficar melhor, né? Eu não me preocupo muito com essas coisas, mas eu tô aqui porque eu tive vontade de passar uma mensagem para vocês e esse canal é exatamente para isso, para eu poder me comunicar com vocês, né? Falar um pouco da palavra de Deus aqui, amém? Mas antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de cantar um louvor. Quem me conhece sabe que eu gosto de cantar um louvor, né, irmãos? Então vamos cantar um louvor antes da gente ler a palavra do Senhor e eu falar aqui o que eu gostaria de falar, o que o Senhor colocou no meu coração, amém? Vamos louvar o hino de número 410. Jesus é meu Rei glorioso, é grato dar-lhe louvor. É Rei, mas se torna ditoso, enchendo-me do seu amor. Deixando o seu trono de glória, me veio livrar dessa escória. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Jesus é meu Rei muito amado, nas lutas, na dor sempre está. Paciente e humilde ao meu lado, ajuda e consolo me dá. Por isso constante o sigo, pois é meu pastor e amigo. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Jesus, que pudera eu dar-te por tanto amor para mim. Bastante é servir-te e amar-te e tudo entregar-me a ti. Aceita então minha vida, que a ti só se prostra rendida. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor está sempre ao nosso lado, mesmo quando nós erramos. O nosso Deus, Ele nos ama. Amém? Não é o Senhor quem nos abandona, somos nós quem muitas vezes cometemos atitudes, né, atos, ações que desagradam ao Senhor e nós que nos afastamos dele, a nossa culpa, né, nos faz muitas vezes nos afastar do nosso Deus, mas o Senhor, Ele está sempre perto, Ele é o nosso verdadeiro amigo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos refletir na palavra do Senhor que fica em Marcos, no capítulo 4, no versículo 40. Perdão, irmãos, minha garganta está um pouquinho ruim. Marcos 4, 40. Amém? Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Glória a Jesus. É a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida, irmãos. É meditar na palavra do Senhor. Marcos 4, 40. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, né, capítulo 4, versículo 40, diz assim: E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Ainda não tendes fé? Ou de acordo com a versão, né, a sua versão pode estar escrita assim, como ainda vocês não têm fé? Né, Marcos 4, 40. E essa pergunta, irmãos, de Jesus, ela me chamou a atenção, tá? Referindo-se aos discípulos, né, uma pergunta feita aos discípulos, aos seus pupilos, aos seus alunos, porque Jesus era mestre, né? Era um rabi, era o Rabone, né? O mestre, o nosso mestre, o meu mestre, como disse Maria.
Então, o Senhor dirige essa pergunta aos seus discípulos, né? Por que vocês estão tão temerosos? Vocês ainda não têm fé? Essa pergunta, irmãos, de Jesus, ela no mínimo, chama a atenção porque ela no mínimo, além de outras coisas, ela é reveladora. Ela me revela pelo menos 3 coisas. A primeira, que parece que Jesus esperava que àquela altura os discípulos já tivessem fé. Segunda coisa, essa pergunta de Jesus nos revela que é possível, sim, alguém andar com Jesus durante semanas, meses ou talvez anos, ouvindo a palavra e mesmo assim a pessoa não ter fé. Terceira coisa que essa pergunta de Jesus nos revela que Jesus esperava que eles tivessem feito, sim, o que Jesus fez. Jesus chegou ali, levantou a mão e disse, acalma-te, mar, cala-te, vento. Não foi assim que Jesus fez? Acalma-te, mar, cala-te, vento. Irmãos, Jesus não estava brincando com os discípulos, não era uma brincadeira de pega-pega, de assustar, que ele deixou de propósito eles, né, dentro do barco, e o barco se afastar, levado pelas ondas, e depois veio a tempestade, e só então Jesus veio ao encontro deles. Por que Jesus fez isso? Irmãos, Jesus era um professor. Como todo bom professor, ele ensinava com as suas palavras e também com seus exemplos, né, com a teoria, depois com a prática, e depois ele lançava seus discípulos na situação, para ver o que eles fariam, ou seja, aprender na prática, né? Então, a gente entende que Jesus esperava, sim, que eles tivessem feito esse milagre. Então, qual era o problema com os discípulos? Porque eles ficaram gritando, assustados, com medo daquela tempestade fazê-los perecer ali naquele mar. Jesus chegou repreendendo e perguntando, vocês ainda não têm fé? Como assim vocês ainda não têm fé? Gente, o que é fé? Vamos pensar. Segundo a Bíblia, definição bíblica, tá? Não esqueçam que tudo que a gente falar sobre Jesus, sobre a palavra, vai nos ser cobrado. Então, nós não podemos falar de nós mesmos, nada de achismo, tá bom? O que é fé, segundo a Bíblia? Qual a definição da Bíblia de fé? Segundo a Bíblia, né, em Hebreus capítulo 11, a fé, todo mundo já deve saber, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu já creio. Eu já creio. Isso é fé. Então, segundo a Bíblia, como que eu adquiro essa fé? Como? Segundo Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ora, se a Bíblia é verdadeira, e eu sei que ela é, todo mundo aqui, então, tem fé, tem muita fé, porque eu estou falando aqui com cristãos, com crentes, com servos de Deus. Então, há quanto tempo, vamos pensar, há quanto tempo você frequenta a sua igreja para ouvir a palavra de Deus? Há quanto tempo você está ouvindo a palavra de Deus? Você vai para a igreja, vai para as orações, vai para os cultos à noite, vai para culto de doutrina, vai para culto de vitória, vai para culto, vários cultos, várias reuniões, e você ouve a palavra, porque sempre tem a palavra. E se a palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus, então todos os crentes já têm fé, e tem muita fé, não era para ser assim? Então, você já tem fé? Você já tem fé para ordenar ao mar e à tempestade, se acalme, se aquiete, se cale? Porque Jesus, a essa altura do campeonato, já espera que você tenha essa fé. Amém? Se você acha, se a sua resposta é não tenho fé, não tenho essa fé de levantar a mão e ordenar, como Jesus fez. Se você não tem essa fé, nós precisamos saber, irmãos, o que está acontecendo. Por que você não está frutificando? Porque você tem que dar frutos. Vamos ler Mateus, capítulo 4.
Gente, o cristão, ele tem que frutificar, ele tem que dar frutos. Em Mateus, no capítulo 4, acompanhem comigo na sua Bíblia, vai falar da parábola do semeador. Fala de um semeador que saiu a semear e jogou semente junto ao caminho, que caíram sobre os pedregais, sementes que caíram entre espinhos, sementes que caíram em boa terra. Então, mais adiante, ele vai dizer que as sementes que caíram junto ao caminho, elas significam a palavra que foi tirada por Satanás do coração das pessoas, depois que a semente foi lançada. Veio Satanás e tirou a semente do coração das pessoas. As sementes que caíram entre os espinhos, né? Não, entre os pedregais, são aquelas pessoas que recebem a palavra, mas não têm raiz. São temporãs, é só por um tempo que elas acreditam, que elas servem, né? Mas quando vem a tribulação e a perseguição, por causa dessa palavra, elas se escandalizam. A semente que caiu entre espinhos são os que recebem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos, as riquezas, as ambições, entram e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E aí o quarto item são aquelas sementes que caíram em um terreno bom, em terra boa, e deu fruto, e vingou, e frutificou. Então essas sementes boas significam, né, pessoas que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Então, gente, nós somos terra boa, o nosso coração é terra boa, porque a palavra veio e nós ainda estamos aqui. Ela veio e ficou no nosso coração, não foi roubada por Satanás, não foi sufocada pelos espinhos, né? Não foi. Nem pelas ambições da terra ela não foi sufocada, porque nós estamos aqui. Ela ainda está aqui. Mas, gente, perceba que o texto diz que a pessoa que recebe a semente em boa terra, essa dá fruto. Quem ouve a palavra, recebe a palavra, tem que dar fruto. A pessoa é frutífera. Se não tem fruto, não tem fé. E se não tem fé, tem o quê? Incredulidade. E o contrário de fé é incredulidade, gente. Incredulidade é algo contra o que Jesus lutou muito, não só com os fariseus, com o povo de Israel, mas no meio dos seus próprios discípulos havia a incredulidade. Vamos lembrar que Pedro só se converteu realmente, né? Falando de Pedro, que a Bíblia fala da conversão dele. Pedro só se converteu depois da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos ler Marcos, capítulo 5, versículo 36. Estamos no livro de Marcos, amém? No Evangelho de Marcos. Marcos 5, 36. Diz assim: E Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Vou ler do 35 para você entender. Aqui se trata da filha de Jairo, a questão da filha de Jairo. E estando eles ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E aí, quando Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas dizem, né, antes mesmo de chegar, elas dizem: não perturba mais o mestre, porque a tua filha já faleceu. Não tem mais jeito. Então, assim, eram os incrédulos falando no ouvido de Jairo e Jesus falando no ouvido de Jairo. Entendeu? As más vozes, os incrédulos, as pessoas incrédulas, as pessoas que não têm fé, que não creem em milagre. Então, elas falando de um lado e Jesus falando do outro. Então, as pessoas chegaram e disseram: Jairo, não perturba mais o mestre, não tem mais jeito, tua filha faleceu, pronto, só resta agora enterrar. E aí é como se Jesus viesse do outro lado e dissesse: olha, eles estão falando isso, mas não escuta eles, não, escuta a mim. Não ouve a voz deles, ouve a minha voz. Não temas, crê somente. Jesus faz um apelo a Jairo, ele pede: não acredita neles, acredita em mim. Creia, tenha fé, não seja incrédulo.
Jesus lutou muito contra a incredulidade. Vamos ler Marcos 6,12, outro exemplo, Marcos 6,12, que diz assim, 6,2, Marcos capítulo 6, versículo 2, que diz assim, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiraram, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas, e que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Gente, as pessoas ali, elas entendiam que aquilo que Jesus fazia eram milagres tão grandes, tão tremendos, que só um Deus poderia fazer. E eles chegavam a essa conclusão. Quem é esse homem? Quem é esse homem que está fazendo tantos milagres? Com que autoridade? Com que poder? Quem é ele? Porque só um Deus pode fazer essas coisas que esse homem faz. O que eles não sabiam, gente, é que o Senhor Jesus, sim, ele tinha poder. Ele tem poder. Na terra, ele tinha poder. Amém? E ele fazia milagres, ele curava, e ele ressuscitava, e ele salvava, e ele libertava. Mas Jesus, ele não veio só para fazer essas coisas, né? Dentre outras coisas que nós não vamos falar disso agora, mas Jesus, todo esse poder de Deus com que ele fazia todas essas coisas, ele queria dividir. Mas na frente você vai ver que o Senhor Jesus, ele vai dar poder e autoridade aos seus discípulos. Então, ele não era só um Deus, o poder dele não é só para ele. Ele quis dividir. E isso que os discípulos não estavam entendendo. Era para isso que eles estavam sendo treinados. Porque quando o Senhor fosse assunto ao céu, eles ficariam aqui fazendo a obra. E como ficaria essa obra? Se eles não realizassem os mesmos milagres que Jesus realizava. E fizessem todas essas coisas. Se eles não tivessem fé em Cristo. Então, esses versículos aqui são exemplos da incredulidade. Jesus travou uma batalha com os homens contra a incredulidade deles e principalmente com os seus discípulos. Tudo que ele fazia, gente, tudo que Jesus fazia diante dos discípulos, as pessoas que ele libertava, as pessoas que ele curava, as multidões, veja que há versículos que dizem assim, as multidões chegavam, Jesus os curava, então eram multidões, os discípulos viam muitos milagres, por isso que quando Jesus chegou ali, na situação do barco, né, da tempestade, ele perguntou, ainda não tendes fé? É como se Jesus estivesse dizendo, vocês já viram tantos milagres, como assim vocês ainda não têm fé? Como assim vocês não puderam repreender o vento e o mar? Olha só, gente, olha só o que Jesus quer e deseja para os seus. E aí a gente cai na questão, né, dos continuistas, dos cessacionistas. Eu sou continuista. Cessacionista é aquele que acredita que os milagres de Cristo, dos apóstolos, dos discípulos, era só para aquele tempo. Cessaram, não estão mais vigorando nos nossos dias. Eu sou continuista. Respeito muito quem é cessacionista. Você vive a sua fé como você achar melhor. Eu sou continuista. Eu creio nos milagres de Deus. Amém? Então, Jesus era um bom mestre. E ele ensinava, né? Como todo bom mestre, procurava meios de instruir muito bem os seus pupilos, os seus alunos, os seus discípulos, certo? E Jesus, ele se preocupava com eles, se realmente eles haviam aprendido as lições. Por isso que ele os testava muitas vezes, entendeu? Por exemplo, sobre as parábolas. Jesus, em alguns versículos, ele diz assim, você vai encontrar Jesus dizendo assim, que ele falava ao povo muitas vezes através de parábolas. Aí depois, os discípulos iam lá e perguntavam ao Senhor e ele dava o significado da parábola. Então ele falava em parábolas para o povo, mas falava abertamente aos seus discípulos. Ele dizia, olha, a esse povo eu falo por parábolas, mas a vocês
Eu falo abertamente, porque eles precisavam aprender. Eles precisavam aprender. Então, Jesus, chegou o tempo em que Jesus chama 12, né? 12 discípulos e começa a enviá-los para os experimentar. Quando você está na escola, você não tem a teoria e tem a prática? Pois é, você aprende as coisas primeiro na teoria, tá? Ali dentro da classe, da sala de aula e tal. Depois você tem que sair da escola para colocar o que você aprendeu na prática. Tem que praticar, tem que fazer, tem que tentar. Tinha isso, era isso que Jesus estava fazendo. Ele experimentava os seus discípulos, entendeu? Como as provas que a gente tinha na escola, graças a Deus que eu não tenho mais aquelas provas. Mas Jesus, ele testava, experimentava, provava os seus pupilos, os seus alunos, os seus discípulos, como todo bom mestre. Os seus alunos, os seus talmidins. Então, gente, vamos dar uma olhada em Marcos 6, 7. Marcos 6, 7 diz assim, versículo 7 do capítulo 6 de Marcos, diz assim: e Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Deus deu o quê? Jesus deu o quê para os discípulos antes de enviá-los? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Irmãos, que coisa poderosa. Jesus andou na terra, Jesus era Deus. Muitos diziam, só um Deus pode realizar essas coisas que tu realiza. Essas coisas que tu fazes, só um Deus pode fazer. Jesus tem poder. Quando eu digo tinha, é porque ele estava na terra. Jesus tinha poder para mostrar aos homens que ele tinha poder. E esse poder, aquele poder, ele estava treinando os seus discípulos para ter o mesmo poder. Ou seja, Jesus dividiu o seu poder com seus talmidins, com seus discípulos, com seus alunos, com seus pupilos, conosco. Conosco. Olha só, o versículo 7 diz, ele começou a enviá-los, enviou 12, de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Estava experimentando eles. Aí no versículo 12, vai mais adiante, Marcos capítulo 6, versículo 12, diz assim, e eles saíram, eles foram os discípulos, né? E pregavam ao povo o arrependimento, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, os discípulos, os alunos de Jesus puderam comprovar na prática que o que Jesus falava era verdade. Irmãos, o Senhor Jesus, ele não fala a verdade. Ele é a própria verdade. Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Se tem alguém que não mente, é Jesus. Então Jesus, se a Bíblia diz que Jesus deu poder aos seus discípulos sobre os espíritos imundos, ele já deu. Sabe quem não quer que você perceba isso, entenda isso? É o inimigo da sua alma. Ele não quer que você perceba que há poder na sua mão. Aqui no nosso canal, lá no meu outro canal, as irmãs às vezes discutem, porque algumas dizem que expulsaram o demônio com o cabelo, outra com a mão, expulsaram o demônio com uma ordem. Irmãos, a ordem veio o quê? Da língua, a palavra, né? Então alguns expulsaram com o cabelo, outras impondo a mão, outras falando com a palavra. O que importa? O Senhor Jesus, ele deu poder, nos deu poder, do fio de cabelo até a planta do pé. Há poder na sua mão e o Senhor espera que você levante a sua mão e repreenda o mal. O Senhor espera que você dê uma ordem, o Senhor espera que você tenha fé. Nós somos os discípulos, nós somos os alunos, nós somos os talmidins. E o Senhor está nos experimentando.
Por que muitas vezes nós vamos evangelizar numa casa e quando há uma pessoa lá enferma, ninguém tem coragem de colocar a mão e ordenar que a enfermidade vá embora? Mesmo que não aconteça nada, mesmo que você não veja nada, tenha fé, vá lá e faça. Ao menos tente. E o Senhor vai honrar a tua fé. Você lembra de Pedro? O aleijado que estava na porta do templo não tinha fé. Mas Pedro disse, não tem nada não, eu tenho fé. Vem cá, levanta logo aí. Você está curado em nome de Jesus? E o aleijado não saiu andando. A Bíblia diz que ele saiu pulando. E glorificando a Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus mesmo disse, mais coisas vocês farão, porque eu vou para o Pai. Aí você fica pensando, meu Deus, eu não posso fazer coisas maiores que Jesus. Jesus é Deus. Quem pode fazer coisas maiores do que Ele? Simples. Coisas maiores na terra, porque Ele não está mais aqui fisicamente. Mas está conosco. Nos aprovando, assinando embaixo, nos ajudando. Então ali os discípulos, eles foram para o campo. Saíram da teoria e foram para a prática. Foram fazer, foram praticar. Tem que praticar. E eles voltaram dizendo o quê? Que sim, era verdade o que Jesus falou. Acontecia. Eles impunham as mãos e os demônios saíam. Eles ungiam os enfermos com óleo, os enfermos eram curados. Então, sim, ali eles puderam comprovar pelos seus próprios olhos, pela sua própria prática, que eles podiam, sim, realizar os mesmos milagres que o seu mestre. Porque Jesus lhes deu poder. Jesus deu-lhes poder. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 7. Depois disso, Jesus permite que eles o vejam caminhando sobre o mar. Acontece aquela situação do mar, né, e tal. E no versículo 52 do capítulo 6, acompanhe comigo. Gente, acompanha comigo, tá bom? Acompanha aí com a sua Bíblia aberta. No versículo 52 do capítulo 6, está escrito assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Irmãos, essa revelação que a palavra do Senhor, ela nos traz, né? É uma informação muito valiosa e vai nos dizer, por algum motivo, que nós não vamos entrar aqui agora, que o coração dos discípulos estava endurecido nessa ocasião aqui em que o Senhor Jesus andou em cima do mar e que eles viram, a palavra do Senhor diz que o coração deles estava endurecido por alguma coisa que tinha a ver com o milagre que Jesus tinha feito na multiplicação dos pães. Eles não entenderam, alguma coisa do tipo, mas o coração deles estava endurecido. Isso quer dizer o quê? Que pode ser por isso que eles não conseguiam fazer as coisas. Isso os impedia, os atrapalhava. Coração endurecido. A Bíblia nos chama a atenção para coração endurecido. E essa informação é muito valiosa, muito importante. Como está o seu coração? Mais adiante, irmãos, mais um pouco adiante, eles atracam o barco em Genezaré. E o que é que acontece lá? Vamos ver, Marcos 6, 56. Em Marcos, no capítulo 6, no versículo aqui, ó, 56, vamos ler assim: e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam eram sarados. Um daqueles versículos que eu falei para você. Há versículos na Bíblia, nos evangelhos, que você vai ver muito isso. Jesus chega em algum lugar e vem uma multidão de pessoas, muitas pessoas, eu não sei o que era multidão para eles, mas eram muitas pessoas que chegavam ali enfermas, né, doentes, possessas de demônio, e o Senhor Jesus curava a todas. São versículos que não discrimina a pessoa, não dá nome, não diz qual era a enfermidade, só diz que o Senhor Jesus curava. Então os discípulos veem mais milagres. O que acontece em Genezaré, quando eles chegam ali, o que é? São mais milagres, mais ensinamento, mais lição, mais exemplo que eles veem.
E repare, mais uma vez, o versículo não diz quem eram as pessoas, não discrimina, não conta quais eram as enfermidades, mas os discípulos estavam vendo os milagres. Eram muitas pessoas, e todos que tocavam na orla da veste de Jesus, elas saravam. Não foi só a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla do vestido de Jesus, não. Aquele foi um caso particular que a Bíblia nos conta os pormenores, os detalhes. Porém, está aqui nesse versículo a prova que muitas outras pessoas que não conseguiam tocar em Jesus normalmente, faziam o que aquela mulher fez, se abaixavam, se arrastavam, até conseguir tocar na orla da veste de Jesus. E elas eram saradas, eram curadas, tal como aquela mulher foi. Irmãos, isso de multidões sendo curadas, de que não importa qual enfermidade, porque quando a Bíblia não fala qual enfermidade, é porque não importa. Não importa a enfermidade. Isso nos fala do amor ilimitado de Deus, da fonte inesgotável de poder, ou seja, tem para todos e não acaba nunca. O Senhor é uma fonte inesgotável de poder, de amor. O que você precisar está nele. E tem para todos, não acaba nunca. Que coisa maravilhosa saber disso, porque muitas vezes nós precisamos de algo e procuramos em pessoas, em homens, na terra, em amigos, no dinheiro, nos prazeres, ou seja lá o que for, e nós não encontramos. Mas seja lá o que for que você procura, está em Jesus, está nele, porque ele é uma fonte inesgotável de coisas boas. Amém? Então, gente, no capítulo 7, 24, finalmente nós chegamos à narrativa da mulher cananeia. Acompanhe comigo, capítulo 7, versículo 24, tá? E a mulher cananeia, gente, não era só uma mulher cananeia. Ela era uma mulher grego-sírio-fenícia. Imagina. Sabe o que significa isso? Não sei se eu estou certa, mas eu interpreto assim. A mulher era grego-sírio-fenícia. Imagina, o panteão de demônios de três povos, tudo junto e misturado. Irmãos, era demônio demais. Não era à toa que a filha dela estava não só endemoniada, estava miseravelmente endemoniada. Não só endemoniada, mas miseravelmente endemoniada. Imagino que não devia ser isso. E aquela mulher não vinha atrás de ajuda, se humilhando, gritando, atrás de ajuda para ela, mas era para a sua filha. Então deveria ser uma situação que já estava insuportável. De formas que aquela mulher não poupa esforços. A Bíblia diz que ela corre. Ela vem correndo e gritando atrás de Jesus e dos discípulos. E o que ela queria, gente? Era uma casa? Era um carro? Era roupas novas? O que aquela mulher queria tanto para estar fazendo todo aquele escândalo? O que ela queria? O que ela estava buscando? O que ela estava pedindo? Libertação, gente. Libertação. E o que Jesus vinha mostrando aos seus discípulos? Me responda. Durante todo aquele tempo de aprendizado em que eles andavam com o Senhor Jesus, o que Jesus vinha mostrando para eles? Não era Jesus libertando as pessoas? Não era Jesus curando, salvando, ressuscitando? Não era. Para que Jesus estava treinando aqueles homens? Para que era? E a mulher, gente, vinha gritando, implorando libertação para a sua filha. Quem tem filho, irmãos, sabe que eles vêm sempre antes de nós. Nós que somos mães, nossos filhos vêm sempre antes que nós. Imagina uma filha miseravelmente endemoniada. E aquela mulher estava ali, vinha correndo, gritando, implorando por libertação para a sua filha. Era uma mãe desesperada. O apelo de uma mãe desesperada. E o que, irmãos, os discípulos fizeram? O que eles disseram? Os alunos, os pupilos, os lindinhos, os talmidins, que Jesus estava treinando.
O que eles fizeram? Dá até tristeza da gente repetir a frase deles, né? O autor de Marcos não fala, mas o autor de Mateus nos dá essa informação. Está lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 23, que os discípulos disseram assim: despede essa mulher, manda ela embora, porque ela vem correndo atrás de nós. Ou seja, está incomodando, está fazendo a gente passar vergonha, ou seja lá o quê? Qual era o problema deles com aquela mulher, mas eles não quiseram atender aquela mulher. Gente, imagina como não ficou Jesus naquela hora. Você pensa que Jesus, porque aqui em Marcos diz que ele ouviu o grito da mulher, mas Jesus continuava caminhando como se não tivesse ouvido. E aí tem gente que pensa que Jesus era arrogante, ou era orgulho judeu, ou seja lá o quê. Não, era tudo para ensinamento dos discípulos, gente. Jesus fez de conta que não ouviu para ver se os discípulos iam tomar posição, iam fazer alguma coisa, como no caso da tempestade. Na tempestade, eles gritaram: socorro, Jesus. Tu não tá vendo que essa tempestade está forte? Vai afundar esse barco. Faz alguma coisa, como é que tu tá aí? E Jesus, depois que repreendeu o mar e o vento, ele perguntou: vocês ainda não têm fé? Jesus esperava que eles tivessem feito. Então, da mesma forma, Jesus ouviu a mulher e saiu andando, fez de conta que não ouviu, mas os discípulos poderiam ter feito alguma coisa, eles poderiam ter ido lá. E poderiam ter falado com ela e ter dito: vai, a tua filha está curada. Mas eles não fizeram. Ao contrário, quiseram se livrar dela. Meu Deus! Nessa hora Jesus bem podia ter dito: raça de víboras, até quando estarei convosco? Desde quando eu estou convosco, vocês ainda não têm me conhecido? Gente, essa fala dos discípulos, essa fala deles de dizer: despede, manda essa mulher embora. A mulher desesperada, não tinha mais a quem recorrer, ela não tinha a quem recorrer. Quem poderia libertar a filha dela dos demônios? Gente, Jesus, ele poderia ter dito por discípulo: olha, foi para ela que eu vim, foi para esses que eu vim, foi para os doentes, para os endemoniados. Foi para eles que eu vim, foi por causa deles que eu vim. Como assim despedir? Como assim mandar embora de mão vazia? Não. Essa fala dos discípulos, tão falta de misericórdia, era uma fala de quem ainda não tinha compreendido o seu chamado, a sua missão. Era uma fala sem empatia, sem misericórdia. Então, gente, Jesus, né, no decorrer do capítulo, você vai ver que Jesus tem um diálogo ali com aquela mulher, um diálogo que intencionalmente, né, visava instruir os discípulos também, e logo após ele libera a cura para a filha daquela mulher, né, e amém. Mas naquele teste, naquela prova, os discípulos não passaram. Então, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de 2 em 2. Então, aqui, Jesus envia de novo seus discípulos ao campo, só que dessa vez 70 discípulos, de 2 em 2. Ele envia mais discípulos para fazer a obra, para testá-los, para experimentá-los. E aí, no versículo 17 de Lucas, né, capítulo 10, versículo 17, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Olha aí, gente. Mais uma vez eles foram e voltaram alegres, confirmando que a palavra é verdadeira, que Jesus é a verdade. Novamente eles curaram enfermos, novamente expulsaram demônios. E no versículo 17 de Lucas 10, eles disseram: Senhor, no teu nome, no teu nome, no teu nome. Repare isso que é importante, no teu nome. Então, gente, a Bíblia diz que os discípulos disseram: no teu nome, Senhor, no teu nome. Nesse nome poderoso de Jesus, até os demônios se sujeitam. No livro de Atos acontece uma coisa muito interessante, quando 2 discípulos, que eu não estou lembrado agora o nome deles, eles foram presos. E depois os fariseus tiveram que soltá-los. E quando os fariseus soltaram eles disseram assim: olha, nós vamos soltar vocês, tá? Vocês estavam presos aqui e tal,
nós vamos soltar vocês, mas é o seguinte, vocês não falem mais nesse nome. Não pode falar nesse nome. Vocês estão livres da cadeia. Vão sair, vão ser livres, mas não falem mais nesse nome. Por que será, irmãos, que eles não queriam mais que eles falassem no nome de Jesus? Porque nesse nome há poder. Olha o que os discípulos disseram: Senhor, no teu nome até os demônios se sujeitam. Porque no nome de Jesus há poder. Então é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que há poder, que acontecem os milagres, que acontecem as curas, que acontecem as ressurreições, as libertações. É no nome de Jesus. Ele dividiu conosco o seu poder. Eis que vos dou poder. É o que você vai encontrar um pouquinho mais adiante aqui em Lucas. Essa missão dos 70, irmãos, foi realizada com sucesso. Missão realizada com sucesso. Eles aprenderam, eles entenderam que é possível, que é verdade, que é possível, que acontece. Aprenderam que Jesus é Deus, que ele tem poder. E depois que ele ressuscitou, então ele disse: eis que me é dado todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. Então, Jesus tem poder, mas ele também nos deu poder. Ele dividiu conosco o seu poder. Vocês estão entendendo? Mas não esqueçam que Jesus deu poder aos seus discípulos, os investiu de poder, mas também os enviou. Deu poder e os enviou. Ou seja, tem que praticar, tem que usar esse poder, tem que ter ousadia no nome de Jesus, senão nada acontece. Então precisa ir, receber o poder, receba poder, mas depois vá, pratique, exercite. Porque Jesus os enviou. Tem que ter ousadia, irmãos, para fazer a obra de Deus. E comece praticando em você mesma. Tá com enfermidade, coloca a mão lá, eu te repreendo. Coloca a mão lá, diz, eu te repreendo, sai daí em nome de Jesus. Coloca a mão sobre você. O Senhor te deu poder. Tá com problema, sei lá, nos ossos? Coloca a mão em você todo dia e diga: eu profetizo que eu tenho ossos curados, saudáveis, fortes, nutridos pelo poder de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Sai de mim toda enfermidade. Irmã Ângela, eu fiz isso, mas não deu certo. Faça de novo. Faça de novo e de novo e de novo. A sua obrigação é fazer. O Senhor te deu poder. O Senhor te deu poder. Seja ousado. Pratique. Tem que praticar, irmãos. Tem que ser ousado. Tem que praticar. No versículo 19 de Lucas, ainda do capítulo 10, o Senhor diz: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse nosso Deus, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Sabe, eu gosto muito de um corinho que eles cantavam na igreja Deus é Amor, né? Quando eu morava em outro bairro, tinha igrejas lá, Deus é Amor, que eu visitava, e eles gostavam muito de cantar aqueles corinhos, né? Acho que vocês conhecem, com certeza. Tinha um que era assim: Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que creem. Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder. Oh, glória a Jesus. Gente, hinos maravilhosos, gloriosos esses corinhos, né? Porque é desse jeito. É desse jeito. O Senhor derrama poder sobre nós. Na sua palavra ele diz, ele já disse em Marcos, o Senhor deu poder a eles para dominar os espíritos imundos. Não é para você ter medo de espírito imundo, não, gente. Deus deu poder. Deus te deu poder sobre é o que está por cima. Sob é o que está embaixo. Só para esclarecer. Já vi muita gente trocando as bolas. Então, Deus deu poder ao seu povo sobre os espíritos imundos. Ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Oh, glória a Jesus. Mas tem gente que não entende isso, gente. Você tem poder aí de Deus na sua mão. Você tem poder de Deus aí no seu corpo. Repare uma coisa, gente. Tudo isso aqui
dos discípulos serem investidos de poder, terem recebido poder de Jesus. Note que tudo isso aconteceu antes do Pentecoste, antes deles receberem o Espírito Santo. Antes disso, eles já foram investidos de poder e viram na prática que funcionava, que era real, que realmente eles tinham recebido o poder do Mestre, que Jesus havia dado o poder. Gente, no Pentecoste, eles foram revestidos de poder. O que é revestido? Revestido é assim, ó. Pronto. Irmãngela, o que é ser revestido de poder? Como eu já falei, note que os discípulos já haviam recebido o poder de Jesus, eles já tinham poder sobre os espíritos imundos, já curavam os enfermos, certo? Então, no batismo com o Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, lá no cenáculo, em Pentecostes, certo? O que foi que aconteceu? Eles foram revestidos de poder. Por exemplo, ser vestido é isso aqui que eu tô agora. Ó, tô vestida com essa blusa, vestida. Se eu colocar algo em cima dessa blusa, um roupão, um blusão, um pano qualquer, agora eu estou revestida. Eu fortaleci a minha roupa, agora eu estou revestida de poder. Foi isso que aconteceu no cenáculo. Mais poder, revestidos de poder, poder do Espírito Santo, poder do alto. E vocês lembram que Jesus tinha dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pois bem, eles ficaram, obedeceram, esperaram e o poder desceu. Porém, depois de receber mais poder, a ordem de Jesus foi: vão agora para Jerusalém, para a Judeia, para Samaria e até os confins da terra. Vão ganhar o mundo. Vós sereis minhas testemunhas, revestidas de poder. Irmãos, ser testemunha de Cristo é falar o que ele falou, é fazer de novo o que ele fez e mais, fazer ainda muito mais, porque ele mesmo disse: vocês farão obras maiores do que essa que eu fiz. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui, vocês que vão colocar essa obra para frente. É isso que Jesus espera, irmãos, dos seus discípulos, de nós, de todos aqueles que ele chamou e revestiu de poder e enviou. Jesus está onde agora? Segundo o livro de Hebreus, ele está assentado à direita de Deus, só olhando para nós, só olhando para os seus alunos, só olhando para os seus pupilos, para os seus talmidins, para ver se os seus discípulos aprenderam, se eles estão indo, se estão fazendo, se estão pregando, se estão curando, se estão libertando, se estão batizando. Quantas pessoas você conhece que chegam para você que estão endemoniadas e você deixa para lá, deixa para outro fazer, esquecendo que o Senhor te deu poder. Se o Senhor colocou aquela pessoa no seu caminho, é para você resolver, é para você tratar e é para você cuidar. E não é com o seu poder, é o poder dele, o poder que ele dividiu com você, que ele dividiu conosco. Irmãos, o Senhor vai prestar conta conosco das obras, das nossas obras que nós temos que fazer nessa terra. Tanta gente está preocupada com tanta coisa, com tanto debate, com tanta fala, mas a prática que é bom está bem pouca. A gente precisa praticar mais, usar mais esse poder que o Senhor nos deu. Vamos ler, voltar para o livro de Marcos, no capítulo 16, ler o versículo 15 e 18, para nós encerrarmos, amém? Marcos capítulo 16, versículo, vou ler do 15 até ao 19. Gente, você sabia que há questões, esse versículo aqui, essa porção da escritura do Novo Testamento, do capítulo de Marcos 16, há uma questão teológica em cima disso aqui. Alguns acadêmicos acham que essa parte que não foi Marcos que escreveu, foi outra pessoa que colocou, que isso aqui não existiu, que isso aqui é mentira. Você vê como Satanás tem as formas dele de tentar desacreditar da palavra de Deus. Um dos versículos fortíssimos, gente. Mas em Marcos 16, 15 diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E é onde ele está. É onde ele está agora, intercedendo por nós e olhando para nós, para ver se os seus discípulos estão indo, se aprenderam. Gente, o Senhor Jesus, ele garante, não tenha medo de levantar a sua mão, de orar, de decretar uma cura, repreender uma enfermidade, expulsar um demônio. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele que te enviou. O Deus que te enviou, ele assina embaixo, ele garante, o poder é dele. Você já foi enviado, só falta agora você ir, só falta agora você levantar a sua voz, só falta agora você entender que há poder na sua mão. O inimigo quer que a igreja esqueça isso, quer que você esqueça isso, quer que você não creia isso, quer colocar em você incredulidade. Mas o Senhor Jesus, assim como ele disse para Jairo, está dizendo para nós ainda hoje, não temas, crê somente, vai. Não temas, crê somente, abre a tua boca. Não temas, crê somente, impõe a tua mão, dá a ordem que eu faço o resto. Ah, irmãos, e a igreja do Senhor está tão perdida. Uma igreja que está ficando tão rica, tão orgulhosa, e deixa para lá os dons e o ide, e está fazendo com os necessitados, aqueles por quem Jesus veio, os doentes, os necessitados, os enfermos, os aprisionados do diabo. A igreja está fazendo a mesma coisa que os discípulos fizeram com aquela mulher, grego Ciro Fenícia. Está fazendo assim. Despede essa mulher, não queremos saber dela. Despede ela. Nós vamos fazer outras coisas. Nós vamos pregar bonito, vamos ganhar dinheiro, vamos ter igrejas fenomenais, vamos ter um povo lindo, bem vestido, louvando a Deus. E nada de poder, e nada de dons, e nada de obra sendo feita. Porque isso aqui, gente, não é só para os missionários que vão para longe. Esse poder é para quem está dentro das igrejas. Porque chegam pessoas necessitadas, endemoniadas, pessoas encarceradas pelo diabo dentro das nossas igrejas. E às vezes elas chegam e saem do mesmo jeito. Porque a gente não quer saber. Mas o Senhor Jesus está olhando lá de cima. O que é que nós estamos fazendo com o poder que tem na sua mão? O que você está fazendo com o poder que há em você? Que o Senhor Jesus dividiu com você. O que você está fazendo com esse poder? Então, irmãos, essa é a minha reflexão de hoje com você. Não esqueça que o Senhor Jesus te deu o poder para repreender os espíritos imundos e nada te fará dano algum. Isso quer dizer que você pode expulsar os espíritos imundos, que não vai haver retaliação. O Senhor está com você, está na sua frente, está dos seus lados, está na sua retaguarda, Ele está te protegendo, está livrando de todo mal. Vai, sem medo, e faz a obra que o Senhor te mandou. Em nome de Jesus. Com poder, para glorificar o nome do Senhor. Amém?